Conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes escutamos essa frase à deriva do quanto seu significado pode nos transformar. O self e os caminhos da iniciação, o herói e sua jornada. Muitos foram aqueles como Campbell e Jung que dedicaram suas vidas a entender as travessias do eu. As religiões, as filosofias tantas também se aventuraram a tratar deste que talvez seja um dos temas centrais da vida humana. Mas é na arte que o cálice da sensibilidade se derrama e nos transforma. Nos chama para caminhar, para enxergar através do outro os muitos labirintos que podemos resolver em nós. Sendo cineasta, um contador de histórias em movimento, vamos ajudar que você também conte a sua, assim como fizeram grandes realizadores que utilizaram acontecimentos autobiográficos nas suas criações, como Maya Deren, David Lynch, Truffaut, Fellini, Petra Costa, Jodorowsky, dentre outros. Nesse workshop, vamos dividir um pouco de nós e apresentar ferramentas que usamos para conseguir nos expressar com o que está ao nosso alcance, para te ajudar a perceber que você também pode começar o seu próprio filme. E o roteiro você já conhece bem, toda a sua vida está à disposição como inspiração. Vamos demonstrar que toda história pode ser contada e que os procedimentos técnicos são necessários, mas não fim em si mesmos. São antes estradas que possibilitam fazer nascer um filme, fazer nascer uma nova forma de olhar para si mesmo. Olá, tudo bom? Eu sou o Walter de Andrade, fotógrafo e filmmaker há 8 anos e tenho a produtora independente que é a Red Label Audiovisual. Meu trabalho com arte começou desde muito cedo. Na verdade, eu era aquele molequinho que ficava enchendo a carteira de desenho. Aí depois eu comecei a pintar quadros e na adolescência eu comecei a tocar música. E aí cheguei a ter uma banda com um contrato assinado com gravadora. Então fiz alguns clipes, né? E fazendo esses clipes eu entrei em contato com o pessoal que filma, pessoal que cobria os eventos, cobria os shows também, conheci algumas dessas pessoas. E conhecendo essa área eu me senti muito inspirado em entrar nesse mundo e aliar o conhecimento que eu tinha de desenho e de pintura, ou seja, de criar cenas e enquadramentos e situações com a música. Então, primeiramente, meus primeiros trabalhos foram clipes, foram vídeos de dança. A maioria dos meus trabalhos, na verdade, é em cima desse tipo de trabalho. E só depois de um tempo pra cá que eu passei a me interessar nessa parte mesmo de cinema e já produzi um curta-metragem e um média-metragem. Enquanto ela fervia a água, tirei a blusa e saí para a escola. 2 esquinas e ela chama meu nome com a blusa na mão. Ela sabia que eu não tinha esquecido. Quem tem frio não esquece a blusa. No seu olhar, um sentimento que eu não soube identificar. No meu, um ódio sem direção por não ter uma blusa minha, escolhida para o meu corpo, pequeno e magro, uma blusa escolhida por mim. Então hoje eu tô aqui para passar alguns conceitos sobre lentes e sobre enquadramento. Esse tipo de informação ele vai ser muito útil para qualquer trabalho audiovisual. Pode ser para cinema, mas pode ser para documentário, pode ser para videoclipe, pode ser para também um vídeo de dança. Qualquer trabalho audiovisual é interessante que você tenha conhecimento sobre utilização de lentes, sobre enquadramentos.
Então, a princípio, vamos falar sobre lentes. Existem duas categorias de lentes, prime e zoom. As lentes prime têm distância focal fixa e por terem menos componentes de lentes internas, elas normalmente têm a imagem mais nítida. Também costumam encontrar opções com uma abertura maior, que vai favorecer que você filme em condições com menos luminosidade. Já as lentes zoom, por terem mais componentes de lentes internas, elas vão ser lentes um pouco mais escuras e vão ser menos nítidas. Porém, elas têm a distância focal variável, que isso no final pode gerar uma economia de tempo de set. Com uma única lente, você vai usar distâncias focais diferentes, não vai precisar ficar trocando lente ali toda hora. Agora vamos falar sobre os tipos de lentes com relação à distância focal. As grande-angulares extremas são capazes de capturar um close e um cenário ao mesmo tempo. Porém, elas costumam gerar uma certa deformidade dependendo da distância focal. Dentro dessa categoria, a gente tem as lentes fisheye, que geram uma distorção bem grande e que pegam bastante cenário. Esta cena usa a perspectiva não natural da lente fisheye para destacar o absurdo desses personagens. The Queen has decided, Harley. I disagree. A lot. I would like an audience with the Queen where I may state my case. State it to me. I love a comedy. E depois temos as de 18mm a 24mm, que pega também bastante cena, mas geram uma distorção menor. Agora as lentes grande angulares, que são as de 24mm a 35mm. São lentes excelentes para capturar cenas abertas e elas também acentuam o movimento. Quando usados em espaços menores, podem causar uma sensação de distância. Por exemplo, em Drive, o cinematógrafo Newton Thomas Sigel usa uma lente aberta para fazer com que os dois personagens se sintam distantes, enquanto faz a audiência se sentir mais presente. Agora vamos para as lentes normais, que são de 35mm a 50mm. A distância focal dessas lentes é a que mais se aproxima da como os nossos olhos enxergam o mundo. Então, normalmente, quando é feita a escolha desse tipo de lente, é para passar esse ar mais natural, como se nós estivéssemos ali enxergando. Por exemplo, em Call Me By Your Name, o diretor escolheu usar a lente 35mm por essa razão. Only one lens, we didn't choose any other lenses, we only choose with 35mm. For me to get the sense of human eye, I wanted simplicity, I wanted to be straightforward, I didn't want to create technology in between the camera and the performances. As lentes normais nos faz sentir como se estivéssemos vendo com nossos próprios olhos, como se estivéssemos presentes, fazendo parte da história. Agora as lentes teleobjetivas, que são de 70mm para cima. Normalmente são utilizadas para capturar cenas que estão acontecendo muito longe, nos fazendo sentir como se estivéssemos observando a distância. Ao contrário das lentes grande-angulares, as lentes teleobjetivas, elas também têm esse efeito de comprimir o espaço. Por exemplo, em Pursuit of Happiness, nessa cena, o momento catártico do Chris Gardner é amplificado e contrastado pela multidão em volta dele. Agora, já em The Graduate, a lente teleobjetiva foi utilizada com esse propósito de comprimir espaço. Então, observe como a compressão de espaço criada pela lente faz com que a corrida de Ben, a fim de parar o casamento de Elaine, seja desesperada e fútil. Agora que nós falamos sobre lentes, vamos para enquadramentos. E o enquadramento ele é composto por 3 elementos: plano, ângulo de câmera e o lado. Os planos são importantes para definirmos tom, ritmo e significado das cenas, permitindo com que a gente escolha a opção mais estética e mais adequada para o storytelling. O primeiro plano é o plano de estabelecimento. Geralmente é aberto o suficiente para estabelecermos a geografia, a hora do dia, escalas e transições entre as cenas. O plano aberto
assim como o plano de estabelecimento, serve para definir a geografia da cena. Mas diferente do plano de estabelecimento, que é exclusivamente sobre locação, o plano aberto mostra os personagens que estão presentes naquele local, onde eles estão e a relação deles com esse cenário. No plano geral, o personagem fica em maior destaque, mas ainda sobra espaço para ter uma noção da geografia. Plano médio e plano médio cowboy. O plano médio, ele é comumente utilizado quando você não quer uma imagem tão aberta e nem algo tão fechado. Você quer ainda manter a fisicalidade do personagem e mostrar um pouco mais da atuação, né? Ele começa acima da cintura e abaixo do peito. Agora, o plano médio cowboy, ele já começa um pouco abaixo da cintura, acima do joelho, mas um pouco abaixo da cintura. É um plano muito popular nos filmes de western, né? Que é da onde vem o nome dele, que esses planos eles buscavam mostrar o personagem, mas também ali a arma na cintura, né? Agora o close médio ou o primeiro plano. Vai do meio do peito até a cabeça. É o ponto médio entre o plano médio e o close. Geralmente utilizado quando a ideia é reduzir distrações e priorizar um detalhe do personagem. Use quando a proposta for criar uma aproximação com o personagem sem perder sua fisicalidade. Agora o close, que é o primeiríssimo plano. É a arma mais poderosa para enfatizar uma mudança de expressão e de emoção e outros detalhes na atuação. Geralmente é alinhado na altura dos olhos. É onde você pode pegar nuances dos sentimentos e pensamentos do personagem. Agora tem o close-up extremo, ou insert, ou plano detalhe, que são esses planos super próximos ou de detalhes muito específicos que você vai utilizar ali para destacar alguma coisa que for muito importante naquela cena, que precisa de uma atenção extra, e é uma ferramenta interessante então quando você quer puxar a atenção para um detalhe fundamental. Agora que falamos sobre os planos, vamos para o segundo item que constitui o enquadramento, que são os ângulos de câmera. Se os planos servem para isolarmos o que estamos mostrando na cena, os ângulos de câmera servem para trazer uma nova camada de significado no storytelling. Contre-plongé. O contre-plongé ele é filmado abaixo da altura dos olhos, com a câmera mirada para cima. Normalmente esse tipo de ângulo ele serve para deixar o personagem um pouco mais imponente, mais poderoso. Perfeito para heróis e assim como perfeito para vilões. O completo oposto do contre-plongé é o plongé, que é a câmera acima da linha dos olhos e apontada para baixo, que também causa um efeito contrário do contre-plongé. Enquanto o contre-plongé deixa o personagem mais poderoso, o plongé inferioriza o personagem, deixando ele mais fraco, mais vulnerável. Já o plongé absoluto é quando a câmera está a 90 graus em relação ao personagem, de cima para baixo, o que pode ser chamado também de bird's eye ou God's eye. Muito interessante para mostrar movimentos complexos, conexão com o divino ou detalhes de uma cena de crime. Agora o ângulo holandês ou o plano holandês. No ângulo holandês ou plano holandês, o eixo horizontal do frame é girado, gerando uma variedade de efeitos. Inquietação, terror, estranhamento, perplexidade. Então falamos até agora sobre planos, sobre ângulos e agora o terceiro item que forma enquadramento, os lados. Isso é bem simples. Tem o frontal, a câmera vai estar em linha reta com o nariz do personagem. 3/4, a câmera vai estar a 45 graus em relação ao nariz do personagem. Lateral, a câmera vai estar a 90 graus em relação ao nariz do personagem. E nuca, que a câmera vai estar em linha reta em relação à nuca do personagem. Então, sabendo agora dos três elementos que compõem o enquadramento,
e as implicações psicológicas que existem quando você usa dessas ferramentas, fica agora muito interessante você ter essas ferramentas para você usar no seu storytelling. Por exemplo, você tem um personagem que está empoderado, você não vai filmar ele de cima para baixo, você vai filmar ele de baixo para cima. Isso vai ajudar você a mostrar esse empoderamento desse personagem. Tudo isso ajuda você a compor visualmente a história, que vai auxiliar o roteiro, vai auxiliar inclusive a atuação. Agora, uma coisa que eu pessoalmente sempre procuro fazer é tentar em um único take compor diferentes enquadramentos durante a cena. Na arte você pode fazer o que você quiser. Um diretor que faz isso de uma forma muito interessante é o Steven Spielberg. Por exemplo, em Minority Report, veja como a câmera sempre se move com um propósito, sempre seguindo um movimento ou ação. A movimentação dos atores é fluida, uma dança invisível entre os atores e a câmera. Onde a cena antes favorecia um personagem, agora favorece outro. Agora em Jaws, observe a variedade de planos em uma cena que a câmera mal se move. Começa com um plano mais aberto, contextualizando os personagens e a geografia. Passa para um plano médio e depois para um primeiro plano. O interessante dessa cena é que, além das variações de plano, o fundo está em constante mudança, então a audiência está sempre olhando para algo novo. Mas não foi o Spielberg que inventou isso aí. Isso já era uma prática bastante comum nos anos 40, 50 e 60. Agora dá uma olhada nessa cena de Raiders of the Lost Ark. Observe como Indiana Jones sai de um plano aberto para um close extremo e, ao invés de cortar para o ponto de vista do personagem, o diretor resolve segurar só para então mostrar a confusão de cestas no mercado e abrindo o plano novamente. E já que a gente está falando de Spielberg, vale aqui uma análise. Por que ele segurou esse momento, essa cena, e já não mudou para o ponto de vista do personagem, que é uma marca registrada do Alfred Hitchcock, por exemplo. O Hitchcock mostra o personagem, daí o ponto de vista do personagem e, por fim, a reação do personagem. É claro que o Spielberg também se utiliza dessa ferramenta, mas muitas vezes o Spielberg mostra seus personagens olhando para algo que está fora do enquadramento. E estando fora do enquadramento é um mistério para a audiência. E é nesse momento que temos uma conexão com o personagem. Então, novamente nesse exemplo, nós queremos ver o que o personagem vê, mas não podemos. E é nessa hora que compartilhamos um momento emocional com o personagem. Percebe a utilização da técnica e dos planos em favor da narrativa? Então use sua câmera para expressar os pensamentos do seu personagem. Utilize essas ferramentas em prol da sua história. Tente assistir os filmes e analisar as técnicas que foram utilizadas ali. Quanto maior a sua bagagem, maior o seu arsenal. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula rápida tenha ajudado vocês. Muito desse assunto você consegue achar na internet. Tem muita informação aí disponível. E se a gente for aqui entrar em cada ponto, a gente vai ficar muito tempo conversando. Eu falei aqui dos pontos principais e de uma forma bem sucinta, de forma que isso possa despertar em você a curiosidade para você buscar mais conhecimento, ok? Então, valeu! Olá, eu sou o Valber Rodrigues, eu sou ator, diretor e professor de teatro, e nesse workshop eu vou estar falando principalmente sobre atuação, tanto no cinema quanto no teatro, que é propriamente a minha área de formação. Mas antes de falar de atuação,
eu gostaria de passar um pouco pela trajetória que eu percorri até chegar nesses 2 filmes, porque as escolhas estéticas dizem respeito a essa trajetória e eu acho que ela pode desmistificar um pouco também o caminho, ou melhor, os possíveis caminhos que se é possível dentro da arte de se fazer teatro, da arte de se contar história. Então assim, eu sinto hoje que a minha primeira escola dentro da arte ou a minha primeira manifestação artística está presente na minha infância. A nossa primeira infância, que é onde a gente começa a inventar, quando a gente começa a se relacionar com as cores, se relacionar com as texturas, se relacionar com a plasticidade da vida, é o que fica marcado na gente. Então eu sempre digo que a minha história artística começa na infância, que é principalmente marcada por uma infância na pobreza, com muita escassez, e diante dessa escassez a gente precisava inventar as brincadeiras, a gente precisava inventar o que fazer, inventar uma história a ser vivida. Eu gosto muito da imagem que o Manuel de Barros traz para a poesia dele, que ele diz: a gente não tinha vizinho, não tinha nada, era um ermo, então a gente precisava inventar. Então eu acho que a primeira manifestação de invenção e de criação, ela está estritamente ligada com a nossa primeira infância. Então, passando dessa infância que vai desde a construção de um pipa, desde a construção de um campinho de jogar bolinha de gude, eu comecei a escrever. Por ser uma criança muito silenciosa também, a escrita foi a primeira vazão de uma expressão do que eu estava sentindo. E não sei exatamente porquê, mas eu identifiquei o teatro dentro da escrita, eu relacionei uma coisa com a outra. E aos 16 anos eu entrei no meu primeiro curso de teatro. Quando eu entrei nesse curso de teatro, um amigo da dança falou: eu conheço um diretor de teatro. E eu disse para ele: fala que eu quero ir lá, que eu não vou mexer em nada, que eu não vou botar a mão em nada, eu só quero ir e ver o que acontece, eu só quero entender como acontece. E foi assim que eu conheci o meu primeiro mestre dentro do teatro, que foi o Luiz Munhoz, que é um diretor do Trancos e Barrancos e que me convidou para ser contra-regra no grupo. Então o meu primeiro contato com o teatro foi montando, desmontando e assistindo da coxia o trabalho que o grupo já desenvolvia. Então, principalmente para quem está começando, é muito importante que a gente cole em quem está fazendo, que a gente esteja perto de quem está fazendo, de quem está pesquisando aquilo que a gente deseja pesquisar também, mesmo que a gente ainda não tenha identificado qual linguagem a gente se identifica, mas o primeiro ponto é esse: estar com quem está fazendo. Por quê? Foi a partir desse contato com o teatro, sendo contra-regra, entendendo como funciona uma estrutura teatral, entendendo como funciona uma caixa preta, que eu fui aos poucos entrando nos trabalhos dos grupos. E esse grupo, especificamente, ele trabalha muito com improviso e com comédia. A primeira peça que eu fiz nesse trabalho com eles, inclusive, foi uma comédia de costume. Mas antes disso, a gente trabalhou muito fazendo animação de parque de diversão. A gente trabalhava tanto na Casa do Terror, quanto fazendo a festa junina do parque de diversão. E essa intervenção com festa junina a gente realizava também nos hotéis. Então essa foi a minha primeira escola, o meu primeiro contato com o teatro aqui na cidade, com o grupo Trancos e Barrancos, com o Luiz Munhoz, também com o Adriano Franco, e foi nesse exercício de tentar fazer copiando o que eles faziam que eu comecei a minha trajetória. Então, a minha primeira escola foi esse trabalho no teatro independente com o grupo Trancos e Barrancos. Posteriormente a isso, eu entrei na universidade, consegui uma bolsa no Rio e entrei numa universidade para cursar teatro. E paralelamente a essa formação acadêmica, a essa formação que é bastante centrada no teatro europeu, eu também trabalhei na rua como estátua viva. Então, foram duas formações distintas que eu vivenciei nessa etapa que eu fui fazer a universidade no Rio. Então essa escola mais tradicional, onde se estuda um panorama do teatro ocidental principalmente, e
essa escola que é a rua, que é o fazer, que é o precisar e inventar um jogo que se relaciona com o que está acontecendo no momento presente, agora. Então, eu trabalhei na rua durante 5 anos e eu considero essa uma escola fundamental na minha formação, porque ali eu trabalhava as questões que eu já estava pesquisando e que eu já tinha trabalhado no grupo Trancos e Barrancos, com relação a improviso, com relação ao jogo com o público, mas ali eu precisava trabalhar numa instância muito mais sofisticada ou delicada, ou não é bem essa palavra, numa instância muito mais sutil, porque eu tinha muito mais limitações trabalhando como estátua viva ou do que como fazendo um personagem caipira, por exemplo, de uma festa junina, onde eu tenho um vocabulário maior para usar durante a interação. Além da escola formal dentro de uma universidade, dessa escola também que foi o trabalho na rua, eu também estava em contato com outro cenário cultural, um cenário cultural que recebe pessoas e artistas do mundo todo. Então, sem dúvida, estar dentro e frequentando esse cenário cultural foi também uma formação muito importante para mim. Mas principalmente o encontro com 2 grupos, né? O primeiro, na verdade, é um encontro com uma mestra minha, que é a Flávia Lopes, que é uma pesquisadora das formas animadas. Ela já trabalha há muito tempo com teatro de máscara, de sombra, e investiga isso de uma maneira muito poética e muito séria. Então, ela foi uma mestra fundamental para mim e foi uma escola que eu aprendi muito. Também outro grupo que foi uma grande formação para mim foi a Trupe de Latag, que é uma companhia de Marechal Hermes que trabalha com ocupação do espaço público e com teatro de rua. Então a gente chegou a fazer um espetáculo e passou por mais de 20 praças públicas. Então o trabalho da Trupe de Latag está muito relacionado também com o meu trabalho na rua, mas agora de uma maneira mais teatral. Enquanto a estátua viva eu tenho poucas possibilidades de interagir com o espaço, quando a gente vai para um espetáculo propriamente dito, essas possibilidades de teatralidade se ampliam muito. Então eu sinto que essa passagem pelo Rio e por esses grupos e por esses encontros que aconteceram foi muito significativo. Por quê? Porque me fez entender que não existe só um teatro, não existe só uma pesquisa, não existe o teatro. Existem muitas pesquisas, existem muitas maneiras de se abordar o mesmo tema. E quando a gente está começando, a gente se sente muito inseguro, como se a gente precisasse ler todos os livros para só depois, então, começar a fazer, começar a se perguntar, começar a se propor. Mas isso não é verdade. A pesquisa, ela vai adiante pelas dúvidas e não pelas certezas. Então foi esse entendimento que me possibilitou, inclusive, fazer os trabalhos recentes que eu venho fazendo dentro da cidade, que é o trabalho de direção com o espetáculo da Tini, o documentário da Tini, esse trabalho agora atuando no Iluminações, Anal Solar, e principalmente esse trabalho agora do Quando uma Palavra Nasce, que é uma transição que está acontecendo entre essa linguagem teatral, que é uma linguagem que eu sinto mais à vontade de falar e de trabalhar, e essa linguagem cinematográfica, digital, que é um campo novo, onde eu estou engatinhando, onde eu estou tateando. Não que eu ainda não esteja engatinhando e tateando também dentro do teatro, mas eu achei importante fazer esse panorama para a gente começar o diálogo a partir dessa condição de que, mesmo que a gente esteja começando, mesmo que a gente ainda não tenha lido todos os livros que a gente acredita que a gente tenha que ler, mesmo que a gente ainda esteja no início do nosso percurso, o nosso percurso tem muito valor, porque muitas vezes eu desvalorizava o meu percurso, imaginando que havia um percurso modelo a ser seguido. E sobretudo na arte, não há um percurso modelo a ser seguido. Você, artista, que vai construir o seu próprio caminho dentro da arte. Então, vou acabar esse módulo com uma frase de um mestre meu, o Vitor Lemos, que
exemplifica muito do que eu quero dizer, que é: vale tudo, só não vale qualquer coisa. Se você estiver fazendo o que for e não for qualquer coisa, isso já é muito valioso. Então, continue, persevere e encoste em quem também está querendo fazer o que você está tentando fazer, o que você está pesquisando e o que você está buscando. Porque quando a gente avança em bloco, é muito mais fácil, é muito mais simples. Bom, nesse momento, como eu encerrei o momento anterior com uma fala do Victor Lemos, eu também vou iniciar trazendo para o debate um conceito que eu trabalhei com ele no doutoramento dele, mas também no encontro que eu tive dentro da universidade, onde ele era o coordenador e também lecionava algumas disciplinas. Nesse trabalho, eu vou me ater principalmente à análise da circunstância de um espetáculo. E eu vou usar três palavras ou três conceitos que podem guiar a nossa atuação ou que podem nos ajudar e ser algumas âncoras firmes dentro desse trabalho de atuação para a gente, atores e atrizes. E mesmo de maneira simplificada, eu gostaria de falar um pouco sobre circunstâncias, antecedentes e objetivos dos personagens, que é a matéria sobre a qual nós, atrizes e atores, vamos nos deter dentro dessa estrutura imensa que é o cinema, dentro dessa estrutura imensa que é o teatro. Então, a circunstância primária, ou seja, aquela que já está presente, por exemplo, numa obra literária, ela traz para a gente os antecedentes, que também faz parte das circunstâncias. Os antecedentes querem dizer o quê? O que o seu personagem fazia antes de estar ali. E a circunstância secundária é aquela que diz respeito ao jogo dos atores, ou seja, ao objetivo que eu, enquanto ator que vou representar Romeu, encontrei para conseguir alguma coisa da atriz que vai interpretar Julieta. Então, essa segunda circunstância é uma circunstância que está mais direcionada à subjetividade do jogo dos atores em cena. Então, a circunstância secundária, de certa forma, ela é um complemento desse estudo do texto, mas é um complemento que traz o jogo para o real. Ele tira o jogo lá do Renascimento e traz o jogo de Romeu e Julieta para o aqui e para o agora. E como que ele faz isso? Colocando objetivos para cada artista, cada ator que está representando um papel realizar. Então, os objetivos dentro da circunstância secundária, que é aquela circunstância que traz o jogo para o real, os objetivos têm a função justamente de trazer ação dramática para o jogo, ou seja, de mover o jogo adiante. Porque se não há um objetivo claro para o ator em cena, se não há um objetivo claro para o personagem em cena, muito provavelmente esse personagem, esse ator vai fingir que faz alguma coisa, ao invés de fazer alguma coisa, de realizar uma ação. Então, nesse caso, os objetivos eles vão estar sempre relacionados com o outro, porque o outro representa dentro do jogo aquilo que eu não controlo, aquilo que eu não tenho domínio, ou seja, aquilo que foge do meu controle. E a gente precisa estabelecer isso dentro do jogo para que ele tenha potência dramática. Então, por exemplo, o meu personagem, que sou eu aqui na improvisação, tem o objetivo de que o outro personagem saia dessa sala, enquanto o outro personagem tem um objetivo com que o meu dê um abraço nele. Ou seja, é através desses objetivos antagônicos que se chocam, desses desejos contraditórios que se chocam, dessas duas figuras que representam a instabilidade do humano, que vão entrar em jogo, em colisão, em atrito e que vão trazer para a cena a ação dramática, que progride, tentando realizar um objetivo em relação ao outro. Então eu vou dar um exemplo banal para simplificar de maneira mais clara isso que eu disse até aqui. Existe a circunstância primária,
Ou seja, aquela que, por exemplo, já está no texto de Romeu e Julieta. São dois adolescentes que se conhecem, de famílias rivais, etc. Existe a circunstância secundária, ou seja, aquela que a gente vai estabelecer. Beleza, você é Julieta, eu sou Romeu, mas o que Romeu deseja de Julieta e o que Julieta deseja de Romeu nessa circunstância dessa cena. E é muito importante que os objetivos sejam simples e claros. Por exemplo, a cena de Romeu e Julieta, o objetivo dela é convencer Romeu a sair do balcão da casa dela porque são de famílias rivais. O objetivo do Romeu é convencer Julieta a deixar o Romeu a passar aquela noite com ela. Então, assim, são objetivos antagônicos e que vão fazer com que os atores / personagens entrem em um conflito, porque é justamente o conflito que vai levar a ação dramática para frente. Então, para você, atriz ou ator que vai fazer algum papel, seja no cinema ou seja no teatro, é muito importante esse estudo em cima do seu próprio personagem, óbvio, esse estudo em cima da obra como um todo, mas principalmente na perspectiva do personagem que você vai fazer, que é entender qual a circunstância que esse personagem está vivendo, entender quais são os antecedentes que ele passou e principalmente ter objetivos claros em cada uma das cenas, para que você não vá para a cena tendo que fingir que faz alguma coisa, mas para que você vá para a cena para efetivamente realizar uma ação, fazer algo. Então, por mais que eu tenha tratado de maneira simplificada de conceitos muito amplos devido ao nosso pouco tempo, a gente vai deixar a referência também desse trabalho do Vitor para vocês que tiverem o desejo de se aprofundar mais nessas questões. Nesse terceiro momento, eu gostaria de falar um pouco retomar um pouco sobre aquelas escolas que eu falei inicialmente, né, sobre as pesquisas, sobre as linguagens, e falar um pouco sobre essa relação, né, essa relação entre o realismo e entre a teatralidade. O realismo é a linguagem que tenta aproximar o máximo possível da vida, do real. Enquanto a teatralidade, por exemplo, a máscara é um símbolo da teatralidade. E tem um mestre que fala uma coisa bonita que é: a máscara nos afasta do realismo, mas nos aproxima da realidade. Ou seja, nos aproxima dessa relação concreta com os objetos e com a vida. Então eu vou tentar exemplificar essa relação entre realismo e teatralidade a partir dos filmes que a gente fez, que foi o Iluminações, A Nau Solar de Arthur Rimbaud e Quando uma Palavra Nasce. No caso do Iluminações, eu atuei, mas quem escreveu o filme, quem dirigiu e quem estava pensando o filme era a Brisa. Então eu era um ator convidado, o que é completamente diferente do outro filme que é Quando uma Palavra Nasce, que eu fazia, é uma autobiografia inventada, então sou eu que construí a história, eu estava dirigindo, eu também estava atuando. Então, para esses dois trabalhos, eu precisei usar recursos diferentes para realizar as duas atuações. No caso do Iluminações, A Nau Solar de Arthur Rimbaud, como eu vinha de fora do projeto, ou seja, eu fui convidado para atuar, obviamente eu me baseei muito nesse estudo da circunstância que eu tratei anteriormente, que é entender quem é esse personagem, qual é o antecedente desse personagem, de onde ele vem, quais são os desejos e os objetivos dele. Esse é o trabalho base para qualquer trabalho. Mas ao longo da gravação, eu sinto que eu me aproximei com o trabalho não de uma maneira realística, porque o trabalho também é um trabalho um tanto simbólico, mas a minha aproximação foi a partir de reconhecimentos, a partir de como eu me reconhecia naquele personagem que eu estava interpretando. Então, através desses reconhecimentos e de me mobilizar para deixar tanto a máscara e todos os outros signos trabalhados nesse filme reverberar em mim e me atravessar,
eu sinto que nesse trabalho a atuação teve um caráter um tanto mais catártico, ou seja, eu precisava embarcar nessa situação, eu precisava entrar de cabeça nessa situação para que a gente fizesse a filmagem a partir daquilo que a direção estava pedindo. Enquanto que Quando uma Palavra Nasce, como está se tratando de uma história pessoal, de uma autobiografia inventada, o modo como eu tive que aproximar desse trabalho foi através da teatralidade. Por quê? A teatralidade, ela funcionou justamente como uma espécie de distanciamento, porque como eu estava trabalhando a minha própria história, se eu embarcasse e se eu entrasse de cabeça do mesmo jeito que entrei na atuação do filme da Brisa Carvalho, muito provavelmente eu entraria em um colapso, né? Eu entraria em uma atuação catártica. E o desejo estético do filme é justamente o oposto disso. Não é uma relação catártica com a história, mas é uma relação plástica, distanciada, é uma relação teatral com a minha própria história. Então eu sinto que os tipos de atuação foram muito diferentes. Enquanto no Iluminações eu precisei embarcar e deixar com que essas emoções reverberassem, Quando uma Palavra Nasce, eu precisei, através da poesia, através da estética, através da plasticidade, criar uma distância entre mim, né, ator, contador de história, e a história, para que eu desse conta, vamos dizer assim, de contar essa história sem que ela me puxasse e me levasse para onde eu não queria que ela fosse. Então, no exemplo de Iluminações, vocês podem ver que eu realmente embarco, é uma interpretação carregada, eu tô chorando, em prantos, babando, e enquanto a gravação ia acontecendo, eu precisava, de certa maneira, alimentar esse estado que o personagem estava embarcando dentro da narrativa. Em contraponto com Quando uma Palavra Nasce, me interessava esteticamente nesse filme muito mais o exercício de manipular a história, o exercício de conduzir a história à minha maneira. Então vocês podem reparar que, ao invés de uma interpretação carregada, de uma interpretação catártica, a interpretação ela é distanciada. Muitas das vezes a teatralidade ela surge da imagem da mão, da imagem dos objetos, da imagem da máscara, e não necessariamente do estado que o personagem está passando. Então eu sinto que a mão foi um símbolo dentro dessa interpretação. Eu interpretei muito mais com a mão, manipulando a história, manipulando os objetos, do que propriamente deixando que os objetos me carregassem para um estado catártico, ou que a história me levasse para um estado catártico. Bom, então nesse sobrevoo que eu fiz sobre esses trabalhos, sobre a minha trajetória, a minha intenção principal é que a gente percebesse que não existe o teatro, não existe o cinema, e sobretudo na arte não existe essa instância do certo e do errado. O que existe é pessoas pesquisando a partir de seus desejos artísticos, e isso vai demandar técnicas específicas, isso vai demandar vocabulários específicos, e a gente não conhecer todos os livros e todas as histórias e todos os jeitos de fazer não quer dizer que o que a gente faz é ilegítimo ou que a gente não tem legitimidade para fazer. Pelo contrário, o exercício teatral é a arte do fazer. A gente se aprimora
fazendo, errando, errando de novo e errando melhor. Como diz um pensador que me fugiu o nome, mas é um pensador que está aí para vocês procurarem. E é isso. Um grande abraço, foi um prazer e estou à disposição para a gente pensar juntos sobre teatro, sobre cinema, sobre arte, sobre o que a gente quiser. Olá pessoal, eu sou a Leide Nara, eu trabalho com teatro há 15 anos e venho me descobrindo profissional na dança há 10 anos. Eu sempre fui uma criança muito tímida, eu nunca tive muitas amizades, sempre era uma criança muito quieta. E na minha adolescência, quando eu tinha em torno de 15 anos, eu estava assistindo televisão na sala. A minha mãe chegou dizendo que estava tendo um curso de teatro no Procópio Ferreira, que era o Teatro Municipal no Guarujá, onde eu cresci. E aí, bem, mesmo tímida, eu sempre fui muito curiosa. Então resolvi ir lá fazer o curso de teatro. Mas aí chegando no teatro, eu descobri que o curso era um workshop de linguagens musicais da Broadway. Enfim, fiquei um pouco assustada, confesso, porque eu era muito tímida e já entrei pensando, não vou falar nada, vou ficar quieta o curso inteiro. Mas aí lá eu acabei conhecendo vários amigos da arte, que são amigos até hoje, e também conheci a escola, que na época eles tinham acabado de abrir uma escola e pediram para eu ir lá conhecer, sem compromisso, para fazer um curso, que eu era muito tímida, eu falava muito pouco. Enfim, acabei insistindo, meus pais deixaram, e eu tava lá, com 15 anos, entrei no teatro, super tímida na sala, não sabia o que falar, o que fazer, e já pensei também, não vou fazer nada. Mas aí a curiosidade foi muito maior do que a minha timidez. E o teatro, ele me ajudou também com a timidez, porque a partir desse momento eu comecei a descobrir o que eu realmente gostava de fazer e o que eu realmente queria fazer. Bem, e nessa curiosidade toda que eu fui seguindo no teatro, eu fui me entregando. Naquele mesmo ano, a companhia da escola me convidou para participar da companhia de teatro. E ali eu pensei, uau, sou profissional. Agora eu vou ficar rica com a minha profissão. E me preparei para o primeiro espetáculo profissional da companhia. Aliás, eu ainda era uma aprendiz, porém estava no mercado profissional e tinha que me comportar de uma outra maneira. E aí no primeiro dia do espetáculo profissional que a gente estava fazendo, eu estava naquela ansiedade, vou chegar e encontrar o teatro com 400 pessoas. Daí quando as cortinas se abriram, tinha apenas 12 pessoas na plateia. Naquele dia eu pensei, nossa, será que a vida de ator é tão difícil assim, né? Mas, como nós somos brasileiros e a gente não desiste tão fácil, fiquei lá até o fim para ver quanto de cachê que eu ia receber naquele dia. Bem, eles foram muito bonzinhos, né? Porque o cachê tinha dado R$6, mas eles pagaram 10, pelo menos para pagar o ônibus, né? E aí a gente ficou tão feliz de ter ganhado R$10. Mas foi o início. Foi o início de um trabalho de estudo, de pesquisa e de muita persistência, porque não é um caminho fácil. Mas aí eu, nessas minhas andanças, nessas minhas curiosidades, eu comecei a passar por vários caminhos que a arte me dava possibilidade. Todos os caminhos que eu me encontrava possibilidade, eu abraçava. E foi nessa curiosidade que eu descobri a dança. Mas eu entrei na dança sempre pensando em como isso melhorar o meu corpo para o teatro. E aí eu descobri o balé clássico. Só que quando eu descobri o balé clássico, eu já tinha 17 anos. E eu entrei numa turma com 8. As crianças tinham 8 anos de idade, eu tinha 17 anos. Ou seja, eu já estava um pouquinho mais velha, né? Digamos, mais experiente para estar ali naquela turma. Mas eu continuei mesmo assim por mais 2 anos. No terceiro ano, realmente eu não consegui continuar porque a turma era muito mais jovem. E aí eu desisti do balé clássico. Mas aí eu fui nessa curiosidade pela dança e eu passei por alguns estilos, como jazz, o flamenco, pelo moderno, pelo contemporâneo. E aí eu fui tentando descobrir todas as oficinas que tinham relacionado a corpo, foi me interessando muito. E nessa pesquisa ainda, nessa curiosidade de tentar melhorar o meu corpo, pensando nas minhas criações teatrais, pensando nas minhas construções de personagem,
eu fui descobrindo que a dança também vinha me abraçando fortemente por um outro lado. Por isso que eu digo que há 10 anos eu venho me descobrindo profissional da dança, porque até então eu sempre fiz a dança para melhorar a minha atuação no teatro. E aí de lá para cá eu venho percebendo que eu também posso trabalhar com a dança numa outra vertente. E aí esse universo de trabalhar e de descobrir as possibilidades que o nosso corpo tem fez com que eu fosse me aprofundando cada vez mais no estudo do corpo. E aí esse estudo do corpo, ele foi valendo para as minhas criações teatrais, como também foi valendo para o meu dia a dia, para a minha vida, a questão de postura, de respiração, de reconhecer o meu corpo nesse espaço. E aí eu fui buscando algumas referências, então, para trabalhar com o corpo. A Ângel Viana foi uma dessas referências que eu tenho na minha vida de trabalhar com o corpo, dessa escuta do nosso corpo. E desde então eu venho pesquisando muito sobre isso. Então, quando eu vou criar um personagem de teatro, eu procuro pensar em como o meu corpo vai reagir, como o meu corpo respira aquele personagem, como o meu corpo anda com aquele personagem. Então eu sempre penso primeiro na construção do corpo desse personagem e a partir daí essa personalidade vai nascendo. E aí então eu descobri que eu não consigo mais na minha vida fazer nada a não ser teatro e dança, né? Eu já trabalhei com várias outras coisas, né? Já tentei em alguns momentos da minha vida dizer, não vou mais trabalhar com arte porque é muito difícil. Mas não tem como. Não tem como, a arte, ela tá no meu sangue, né? Então, hoje em dia, quando alguém pensa, o que você quer ser quando crescer, né? E eu penso, eu quero ser artista, e quando eu crescer eu quero continuar sendo artista, né? Eu pretendo continuar crescendo, porque eu ainda sou pequenininha, mas a gente vai crescendo nesse caminho e descobrindo que a arte ela tem possibilidades enormes de descobertas. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vejo anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Esse é um trecho do texto A Escutatória de Rubem Alves. Ele fala sobre a importância da escuta, a importância da gente se ouvir, de ouvir o outro. E com o nosso corpo também não é diferente. Quando a gente consegue ouvir aquela nossa pequena intuição que está lá dentro do nosso corpo, a gente consegue fazer grandes modificações. Quando a gente consegue dar voz à nossa intuição, ao que nós estamos sentindo de desejo, já é um primeiro passo para uma criação que pode ser fantástica. Então, nós não fomos criados para ouvir as pessoas, para nos ouvir, e por essa dificuldade a gente também tem muita dificuldade de ouvir tudo o que o nosso corpo diz para a gente no dia a dia. Uma pequena dor ao levantar, uma cãibra, algo que o nosso corpo está sempre nos avisando que tem algo errado ou que tem algo bom vindo por aí também. E quando a gente consegue de fato dar voz ao que o nosso corpo está sentindo, ao que o nosso corpo está dizendo, a partir daí a gente cria histórias fantásticas com o nosso corpo. E muitas vezes não precisamos falar para que essa história seja contada e que para quem assista também entenda o que eu estou dizendo. Então nem sempre a oratória é a coisa mais importante para o teatro, para a interpretação, porque o nosso corpo diz mais do que palavras. Vou mostrar para vocês agora um trecho de um filme, Bodas de Sangue, de Carlos Saura, escrito por Federico Garcia Lorca. Neste filme, nesse trechinho, vocês vão perceber como que o corpo dos atores é o suficiente para contar toda uma história.
Como vocês puderam perceber, essa cena se trata de um casal de noivos. Esse casal de noivos, eles estão representados cada um em um plano, como se estivessem no mesmo plano, numa mesma cena. Eles estão em um momento íntimo, mas a cena ela é tão bem contextualizada que a gente consegue perceber que mesmo um estando num plano e outro estando no outro plano, há um envolvimento muito grande entre os corpos. É como se realmente os corpos estivessem juntos no mesmo espaço. E isso a gente trata dessa criação intuitiva. E aí a gente percebe que dessa criação que surgiu ali da intuição e que dessa intuição, que a gente deu voz para a intuição, foi para uma criação orgânica, sem técnica nenhuma, simplesmente como um experimento. Depois que a gente descobre esse experimento, daí a técnica vem ajudar nessa criação, nessa formação do personagem e do corpo desse personagem também. Então a gente percebe nessa cena que os personagens eles são muito bem marcados, que o corpo dos personagens estão completamente vivos em cena. E isso também é uma característica, é uma coisa muito importante para quando a gente está criando um personagem, é estar sempre com o corpo ativo e vivo em cena. Esses atores eles estão sempre a ponto, eles estão sempre preparados com o corpo para qualquer ação que vá acontecer ali. Mesmo que acontecesse alguma cena de improviso de repente, eles também estavam com o corpo atento e pronto para isso. A partir da técnica que se deu nessa construção, a gente consegue ver uma cena formada, onde a câmera, onde a iluminação, tudo facilita para que a cena apareça da melhor maneira possível. Neste primeiro momento, eu quis trazer para vocês a importância que é a gente dar voz para a nossa intuição, para a nossa percepção corporal e a partir disso ser um motriz para uma criação de um personagem, para uma criação de uma coreografia, para uma criação de movimento corporal. Esta cena faz parte do filme Iluminações, A Nau Solar de Arthur Rimbaud, interpretado por Valber Rodrigues e dirigido por Brisa Carvalho. Se vocês perceberem nesta cena, ela é muito simples, ela é muito curta, mas ela mostra exatamente a concretização daquela primeira intuição que a gente teve quando foi construir um personagem, que é dar voz para o nosso corpo, que é dar voz para a nossa criação. Dando voz para a nossa criação, partimos então para as técnicas de criação, que aí envolve a questão do corpo, a questão do meu corpo em reconhecimento com esse espaço, o meu corpo frente à câmera, o meu corpo também nesse espaço com a iluminação, com a fumaça, com a máscara, que muda também. A máscara no ator, ele também muda o seu corpo, ele também muda a construção do seu corpo. Então, como que tudo isso contribui para uma criação criativa extremamente potente, que é o que a gente vê nessa cena, uma cena super simples, são 5 segundos de cena, bem curtinho, e que a gente consegue perceber o trabalho que o ator teve, a preocupação que o ator teve, junto com aquela intuição, mas ao mesmo tempo toda a técnica que ele usou para trazer o corpo desse personagem. Quando deixamos o nosso corpo falar e expandimos esse sentimento, só isso por si só já é muito belo de se ver. E quando a gente consegue filmar, mostrar isso através da câmera, esse sentimento, aí é muito mais belo ainda de se ver. Eu vou mostrar um trecho para vocês também desse filme que mostra exatamente a intensidade que tem e a importância que existe num olhar frente à câmera. Esse pequeno trecho do filme mostra pra gente o quanto é importante o olhar no cinema, porque ele é sempre o primeiro contato que a gente tem com quem está lá do outro lado. É o olhar. E esse olhar, junto com esse corpo que se permite sentir, é fantástico de se ver porque a gente consegue abrir horizontes. E para quem está assistindo também consegue abrir um horizonte e embarcar no sentimento daquele personagem, tudo através do que ele está sentindo, que é através do olhar, que é através do nosso corpo, como ele se comporta naquele espaço, como toda a iluminação, como que a câmera pode contribuir com esse olhar para que esse olhar também seja um olhar sentido e verdadeiro.
E que para isso o ator precisa utilizar aquelas técnicas que, primeiro, tem o sentir. A gente sente, a gente se deixa sentir, mas a técnica também é muito importante para que a gente saiba a intensidade desse olhar e para a gente saiba a intensidade desse sentir também, para que não seja nem muito e nem pouco, mas que seja verdadeiro. E que para isso, para que seja verdadeiro esse ponto, então o nosso corpo precisa estar aberto, o nosso corpo precisa estar livre de amarras, ele precisa sentir. E o Valber, nesse filme, ele mostra até literalmente essa questão das amarras, essas amarras do corpo. E quando a gente consegue se libertar disso, então o nosso corpo ele é livre e solto. Para finalizar esse nosso encontro, nós fizemos assim uma síntese, fizemos apenas um apanhado de algumas técnicas, primeiro da importância da intuição, da escuta do nosso corpo para uma criação. E o que eu posso dizer para vocês é: deixem o corpo de vocês falar. Deem mais ouvidos para o seu corpo. E assim, a partir desse momento, vocês vão ver quantas criações podem surgir dessa escuta. Então, até a próxima! Salve galera, aqui é o Pedro Delboni e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho a respeito entre a interface entre o áudio e filmes, né? E antes de eu chegar até esse ponto, né, eu queria comentar um pouco a respeito de mim, né, qual foi a minha trajetória para chegar até aqui, né? Então, desde pequeno eu sempre tive contato com a música, então eu aprendi a tocar violão, depois disso eu migrei para guitarra, né? E na guitarra que eu pude compreender que uma vez que você entende a linguagem da música, fica muito mais fácil para a gente transpor isso para outros instrumentos, né? Porque aí vai demandar mais de um estudo técnico do instrumento para a gente conseguir pegar a fluência nele. Então, esse entendimento, na verdade, né, me possibilitou uma visão diferente, um pouco mais ampla a respeito da música, porque eu pude ter contatos com outros instrumentos também. Então, a maneira de tocar, a maneira do som de cada instrumento, principalmente os acústicos, né? Tem uma sonoridade muito diferente entre eles. Então, isso me proporcionou essa visão um pouco mais ampla e eu pude ter várias experiências com bandas também, que é muito importante porque, como é uma linguagem, né, a gente tem que estar conversando com outros instrumentos. Então, essa possibilidade que eu tive de tocar em bandas me trouxe muito essa fluência na linguagem musical e consegui me expressar de uma maneira um pouco mais à vontade, vamos dizer, né? Construir minha própria linguagem ali. Então, a princípio, eu sempre tive esse contato muito mais voltado para a música. Me formei em psicologia, então consegui também ter algumas ideias voltadas para o uso da música, para tratamento de enfermidades, como a gente consegue trazer um benefício para a nossa saúde mental também. Então, sempre tentei trazer a música para todos os aspectos onde eu estava me relacionando ao longo do tempo. Uma vez que eu me formei em psicologia, eu tive a possibilidade de estar fazendo uma pós-graduação em engenharia de áudio. Então eu tive um tempo de experiência na Inglaterra, onde eu consegui justamente ter uma visão mais ampla ainda, né, a respeito do mercado musical. Foi onde eu mudei um pouco da minha linha, né, de tocar instrumentos para a parte de captação dos instrumentos. Então eu saí um pouco desse local de artista, vamos dizer, né, para captar o som de outras pessoas, né, captar a fala e as conversas de outras pessoas, né. Então, isso me possibilitou um pouco mais desse entendimento mais amplo, né, das áreas que envolvem a música. Então, uma vez que eu voltei para o Brasil, eu pude ter minhas primeiras experiências práticas, né, utilizando o áudio em contato com o vídeo, que é onde a gente chega na nossa troca de ideias hoje, né, de como é que a gente consegue fazer essa interlocução entre o áudio e a imagem, especificamente com documentários, especificamente com filmes, né? Então, ao longo dessa trajetória, acho que uma das minhas influências mais marcantes assim, dentro da música foi que eu me interesso muito por música instrumental, né? De como que a gente consegue compor ambientes com a música, né? Trazer sensações e emoções com a música. É um ponto que a gente vai estar comentando hoje também. Então, eu sempre tive esse interesse por música instrumental, e especificamente voltada para filmes,
tem 3 pessoas que eu considero assim como mais importantes, não importantes, mas que trouxeram esse brilho no olho para trazer a atuação da música em filmes, que é principalmente voltado para a trilha sonora. O primeiro deles, acho que a grande maioria conhece, é o Hans Zimmer. Hans Zimmer, ele tem filmes muito legais, e trabalhou a trilha sonora como Interestelar. Eu curto muito essa parada de trazer esse universo um pouco mais... Ao mesmo tempo que é possível realizar, a gente não tem certeza, então é um negócio muito mais galáctico, vamos dizer, né? Muita ambiência, muito ecos, muitos delays, reverbs, né? Então, Interestelar foi um filme que me chamou muita atenção, a trilha sonora. Ele fez filmes também como Batman, Redes do Piratas do Caribe, então são trilhas sonoras que são bem marcantes, que fica na cabeça da galera também, que é muito importante. Uma pessoa com uma referência um pouco mais recente é o Ludwig Göransson. Ele é um pouco mais recente realmente, é um pouco mais jovem também. Ele compôs a trilha do filme do Pantera Negra. Então acho que, se não me engano, foi um dos primeiros filmes que ele teve essa possibilidade. E o interessante dele, e aí a possibilidade da produção permite isso, né? Mas porque ele foi para muitos lugares diferentes para captar o som de outras pessoas realizando a trilha sonora, né? Que é uma questão que eu me interesso bastante, dessa captação da linguagem das outras pessoas. E principalmente dessa experiência fora do que a gente está acostumado, do nosso no mundo mais europeu, né? Mais dos Estados Unidos, né? Então ele foi para uma área muito mais cultural, vamos dizer, para captar e compor a trilha, né? Então foi um trabalho, digamos que, de várias pessoas, várias mãos ali tiveram presentes naquela trilha sonora. Beleza, então nesse primeiro momento a gente vai comentar de uma parte muito importante na captação, na construção de um filme, que é na captação das imagens em tempo real, né? É algo que você vai estar fazendo com o time de visual, com o diretor, é algo um pouco diferente de quando você está no estúdio realizando a edição ou compondo uma trilha. E aí tem algumas coisas importantes a gente conversar, acho que para dar uma luz para quem está querendo começar a realizar esse tipo de trabalho. Então, um ponto muito importante e simples, eu acho que a gente conseguir entender da diferença entre fazer música e fazer a captação de um filme, né? Quando a gente está construindo a música, na maioria das vezes, isso é algo muito fluido e é algo que surge da nossa cabeça. Muitas vezes a gente não tem uma ideia prévia no sentido de ter uma imagem ou de ter um nome, e aí vai demandar, eu acho, da diferença de compositores para compositoras. E aí, pegando esse gancho para a parte do filme, da captação das falas, da captação do som ambiente, né? Pensando que a gente não tem um recurso muito grande para captação, de realizar Foley, que são questões que a gente vai estar dentro de um estúdio, né, fazendo uma captação seca ali, a gente tem que entender os tipos de microfones que a gente pode utilizar, né?
Eu acho interessante a gente comentar sobre dois tipos de microfones que são muito comuns, que a gente vai se deparar na maioria das vezes, que são os microfones dinâmicos e condensadores, né? A princípio, os microfones dinâmicos, eu penso que seria mais interessante da gente estar utilizando dentro dessa captação onde a gente não tem tantos recursos. Por quê? A diferença entre eles é básica e simples. O microfone dinâmico, ele não pega tanto som ambiente, tá? Então, a maneira com que ele opera é da seguinte forma. O microfone dinâmico, ele tem um diafragma e ele converte o som em energia elétrica. Então, nesse processo, o microfone ele tem uma sensibilidade menor, então ele vai demandar de uma intensidade sonora anterior para chegar ao microfone muito maior. Então, nesse sentido, ele capta muito mais direcionalmente, então as questões que vão estar mais próximas do microfone, e não vai captar tanto a questão do ambiente. Tá? E o microfone condensador, ele é justamente o contrário. O condensador ele já opera necessitando de uma energia elétrica prévia, que é o famoso Phantom Power, ou 48 volts, que a gente tem na mesa de som e em outras interfaces de áudio. Então, ele tem a necessidade de uma energia prévia para ele estar funcionando. Então, a princípio, ele também vai converter energia acústica em energia elétrica. Só que ele é muito mais sensível, porque ele já tem essa demanda de energia prévia. Então, o som que será captado por ele vai ser muito mais amplo, ele vai conseguir captar muito mais o som ambiente e não vai ter essa necessidade de um contato, de uma proximidade, na verdade, mais da fonte sonora. E aí, mas Pedro, 2 microfones com 2 possíveis práticas, né? E qual que seria melhor? Vai depender do que você vai querer fazer na hora da captação, do porquê. Você tem que se atentar que se a gente for utilizar um microfone condensador, ele vai captar mais coisas do ambiente, mas ele tem essa possibilidade de você captar com uma distância um pouco maior. Muitas vezes, depender do enquadramento da imagem, você vai ter que ter uma distância maior justamente para o microfone não aparecer. Temos ganhos, temos perdas, que é justamente dependendo do local em que você está. Se for muito barulhento, você vai estar captando som externos, né? Que a gente consegue retirar depois, a depender desses sons, mas o melhor é sempre a gente conseguir tentar o máximo de clareza possível na gravação, porque a gente vai ter menos trabalhos depois na edição. A questão do dinâmico é justamente essa, eu acho que seria do ponto mais focal aqui, de justamente a gente conseguir ter uma captação um pouco mais direcional, mais precisa, e para não ter esses sons externos. O porém é que a depender, como eu disse da outra maneira, da maneira que vai ser o enquadramento da imagem, o microfone pode aparecer. Tá? Então, eu acho que esses 2 tipos de microfones, eles são microfones que são mais acessíveis para a grande maioria das pessoas e são mais comuns. Se a gente tiver uma possibilidade de ganhos um pouco maior ali, de uma produção um pouco maior, existem os específicos, que aí são microfones direcionais, né, que aí sim eles são muito usados em produções audiovisuais, como TV, programas, filmes, que é aquele que a galera fica lá segurando, e de uma distância muito grande, né? Então ele tem um direcionamento muito mais, um ângulo de direcionamento muito mais preciso, e você consegue captar muito mais a fala, por exemplo, do que um som ambiente. E um outro ponto que ele está presente nesses 2 tipos de microfone, dinâmicos e condensadores, é o tamanho do diafragma. Porque às vezes a gente pode ter um microfone dinâmico com um diafragma maior, isso quer dizer que ele vai captar um pouco mais de sons externos, mas não tanto quanto um condensador. E a mesma coisa do condensador. A gente pode utilizar um condensador, um microfone condensador, na verdade, onde o diafragma dele ele é menor. Então, ainda assim, ele vai captar um pouco do som ambiente, mas vai ser em um nível bem menor, porque o diafragma dele é um pouco menor. Então, a zona de captação do microfone ele vai ser menor. Tomar cuidado, porque às vezes isso não é tão
perceptível a primeiro momento, mas geralmente os microfones com um diafragma um pouco maior, eles tendem a ter um tamanho maior do microfone. É um pouco óbvio isso, né? Mas às vezes a gente não se atenta a esse ponto e que tem uma influência muito grande na qualidade, na maneira que a gente vai captar aquele som. Então a gente tendo esse conhecimento desses tipos de microfones que a gente pode utilizar e obviamente conversando com o diretor para entender qual é a lógica do filme, o que ele quer. Às vezes a gente captar o som ambiente pode ser uma textura do som que o diretor está querendo dentro do filme. Mas é muito importante que a gente consiga alinhar essas questões com toda a equipe para que você possa chegar no momento da captação tendo uma preparação um pouco maior. É isso que eu quero dizer com isso. A gente está mais apto a lidar com os imprevistos, né? Lembrando que preparação não é só a gente chegar com tudo pronto ali, mas conseguir lidar com os imprevistos ao longo da captação, porque eles vão ocorrer, né? E é uma questão muito legal até, né, da gente comentar, porque os imprevistos eles fazem com que a gente pense fora da caixa, né? Então é bem legal que a gente consiga entender e ter esse preparo de dar esse jogo de cintura, vamos dizer, né? Então, uma vez que a gente tem já essa captação das imagens, em conjunto com as imagens, a gente vai para o estúdio para fazer a edição. A gente tem um ponto legal, bem legal na verdade, que é a composição da trilha sonora. E aí entra um ponto interessante a gente falar, que é relacionado à psicoacústica. E bem simples, a psicoacústica ela vai estar relacionada a como a gente consegue transpor em sons, né? Não transpor, mas conseguir eliciar respostas emocionais a partir de sons. Menino que nada tem, inventa com o vento. E num sopro, o vento que só é percebido quando passa, se faz visível aos olhos e às pontas dos dedos no balé escorregadio da rabiola que se despede. Ergue outro. E pipa e rabiola dançam entregues ao vento, dando contorno, cor e sentido ao invisível. Os olhos atentos seguem o vento que guia os corações que tropeçam em si e nos pés pipas patins. O vento aproxima corações saindo pela boca e a batuta pipa saculejante conduz a dança dos tropeços das crianças que, vindas cada uma de um canto do bairro, feito pipa, passarinho, rabiola, dançam juntas a coreografia do vento. E num repente, poeira, pipa, pé, menina, menino, vento, cabresto, tropeço, rabiola, céu e o invisível é tudo uma coisa só. Um sopro. Então isso é muito interessante a gente conseguir entender, porque é o que vai dar o feeling, é o que vai dar o ritmo, inclusive para o filme, a depender do filme que você for fazer, obviamente. Dentro das experiências que eu tive, uma delas é essa experiência da trilha sonora, ela era muito presente. A música ela guiava muito a maneira com que o filme tinha o ritmo, como o filme se desenrolava, né? E aí tem algumas coisinhas interessantes de a gente falar. E mais uma vez, a conversa com a equipe é muito importante para você conseguir entender qual é a proposta que o diretor está querendo com o filme. E aí, lembra quando eu falei da diferença entre a música e a captação dos áudios? Aqui entra isso também. Porque a gente já vai ter uma imagem de referência e muitas vezes a gente também já vai ter um nome de um filme, o nome de determinada cena. E se você está captando o áudio do filme também, você já vai estar inserido dentro dessas sensações de que o filme está tendo. Então, de certa forma, você tem mais pontos para se trabalhar, né, que vão te ajudar a pensar a maneira com que você vai criar a trilha sonora. E aí não tem muita necessidade de você ter o conhecimento sobre teoria musical, apesar de que se você tiver, isso vai te ajudar e muito na hora de você construir essa trilha sonora. Mas alguns pontos são muito de feeling, como eu falei, a linguagem, a música na verdade ela é uma linguagem e a gente tem entonações, né?
Às vezes a gente fala de uma maneira quando a gente está bravo, uma maneira com um tom de voz quando a gente está triste ou quando está alegre. Então a música não vai ser diferente, a gente vai conseguir transpor essas emoções, essas maneiras de falar com a música, pensando que você vai estar tendo a imagem e você vai conseguir sentir o que a imagem está trazendo ali de emoção, de sensações. Obviamente, isso é a minha perspectiva, né? Pode ter diversas maneiras de se trabalhar com isso, mas a minha experiência foi muito dessa forma, né? De ter, obviamente, essas ideias já pré-estabelecidas, né, de conversa, de que o filme queria passar, e uma vez que eu assisti as imagens, eu ia compondo à medida que eu ia assistindo, porque ia me trazendo sentimentos, ia me trazendo ideias. Então é um processo muito gostoso de se fazer, porque ali é criatividade total, então você pode ter uma liberdade muito grande na maioria das vezes, e você mesmo vai sentir o som que você está fazendo. Então isso já é um guia muito grande, de às vezes você está querendo transpor uma emoção e a hora que você escuta, a hora que você está fazendo, será que isso te fez sentir aquilo? Porque já vai ser um pouco mais difícil, porque você vai estar muito dentro do processo. Então você vai saber quando você sentir aquela emoção que realmente, legal, aquilo acho que vai transpor isso para outras pessoas. E isso entra em um outro ponto também, né? A gente gosta de assistir filme, na maioria. Se você tá querendo seguir, né, fazer trilha sonora, fazer captação de áudio para filme, você provavelmente gosta de filme. Então, ter essa experiência prévia de se colocar no lugar do espectador, ela vai te ajudar muito a guiar também, né? Ter essas referências, como eu falei no início, de filmes que você acha interessante, porque é o que vai formar, vai te ajudar a formar a sua própria linguagem e alguns sentidos que você quer realizar. E aí hoje montar um home studio ele é muito simples de você fazer, a depender da complexidade do que você vai querer gravar, se vai ser uma captação muito acústica de instrumentos tocados ao vivo, ou vai ser algo mais digital, onde você vai conseguir realizar isso dentro de um software no computador, que é super possível hoje. Até os nomes no qual eu comentei, principalmente o Hans Zimmer, muitas das vezes ele realiza a composição, principalmente de orquestras, dentro da plataforma, dentro do software. Ele envia isso para um músico onde ele vai transpor isso para a partitura, e aí sim ele vai gravar num estúdio, né, onde vai ter músicos. Mas a ideia inicial, você consegue realizar ela com poucos recursos, né? Então acho que uma dica é muito essa, da gente tentar entender, se botar nesse lugar do espectador, a gente gosta de filmes, então a gente sabe como que a gente pode criar momentos, que isso é muito importante. Eu acho que como que a gente vai criar esses momentos. E aí, para quem já entende um pouquinho de música, é legal a gente pensar nos modos, porque cada modo, a ideia inicial dele, ele provém dessa questão emocional, né? Tanto é que os modos, os nomes deles, eles são os modos gregos, né? Eólico, dórico, eles vêm dessa ideia de ter transposição de sensações e emoções. Então, quando a gente tem esse conhecimento, ajuda muito, porque aí tem cadências de acordes onde a gente vai conseguir transpor essas emoções, né, de tensão, seja de alívio. E mesmo você não tendo esse conhecimento mais específico, você consegue realizar isso tocando. Se você tem digamos, um amplo dicionário de acordes ali na sua experiência do tocar, vai testando os acordes que podem ter esses conflitos ou essas relações onde eles vão promover essas sensações e emoções. Então a psicoacústica, apesar de ter esse nome bonito, ela é muito simples, ela se resume a gente conseguir transpor emoções e sensações com som. Não especificamente música, mas áudio com som, ondas sonoras. Então eu acho que de uma maneira geral, galera, eu acho que eu consegui trazer algumas informações que podem auxiliar vocês, quem está querendo iniciar ou quem quer adquirir um pouco mais de informação nesse mundo da captação do áudio, da criação do áudio para o visual, né, para filmes. Então, mais uma dica aí que eu posso dar é de testar, voltado para trilha sonora. Você pode pegar
filmes prontos e tirar o som e criar coisas. Isso é uma ótima maneira de você estar treinando essas suas habilidades, principalmente dessa questão de promover sensações, promover momentos, né? E em relação à captação do áudio, galera, externo, cada captação vai ser um aprendizado diferente. Isso, você vai aprender cada captação que você fizer. Então, quanto mais práticas você tiver, melhor você vai conseguir aumentar suas habilidades, aumentar seu conhecimento, porque, como eu falei, os imprevistos é o que faz a gente pensar fora da caixa, é o que vai ajudar a gente a sempre estar melhorando. Então, pega um microfone, vai, grava mata, grava passarinho, seja o que você gostar, vê como que é a captação, vai fazendo os testes, porque isso ajuda muito para você conseguir entender o funcionamento dos microfones, porque eles vão ser o seu amigo durante todo o processo de gravação, seja qual for essas captações, tá? Então, a gente conseguindo ter esse conhecimento mais próximo do nosso equipamento, a gente consegue tirar o melhor proveito daquele equipamento, resultando numa qualidade melhor. Então, beleza, galera. Espero ter ajudado vocês a um pouco mais de conhecimentos a respeito desse mundo do áudio, que é gigantesco. Então, precisando, estamos aí. Até a próxima, galera. Valeu! Em algum momento, todos nós percebemos que precisamos iniciar uma jornada, a mais importante delas, uma jornada em busca de nós mesmos. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Eu me chamo Sabrina Carvalho e eu me fiz artista visual ao longo dos muitos caminhos que a vida em sua espontaneidade foi me apresentando. Criar, para mim, sempre foi um vínculo de transmutadores e acessar o que eu chamo de coisas sagradas. Meu trabalho, com fotografia e produção de vídeos, me conectou ao que hoje eu entendo como meus temas centrais: simbologias esotéricas, magia e autoconhecimento. Neste processo de descoberta de mim mesma, eu fui atravessada pelas criações do cineasta chileno Alejandro Jodorowsky. O seu filme A Montanha Sagrada redefiniu completamente a minha forma de pensar. Ao fundir conhecimentos iniciáticos como a cabala, o tarô e a alquimia em suas narrativas artísticas, ele me mostrou uma estrada completamente nova, onde eu sinto que quero dedicar a vida para peregrinar sobre ela. Esos carros son como los cuerpos que transportan nuestra alma. El alma es un tesoro, nuestro Dios interior. Mira, te voy a regalar algo. ¿Ves estas 3 medallas? ¿Creen que están separadas? Sí. Pero si tú las metes en un hornillo y las fundes, harán una sola gota. Toma, te las regalo. Haz con ellas un collar y llévalo siempre para recordar que un solo Dios las une a las 3. Gracias, Teósofo. Outro ponto que sempre me emocionou muito foi a sua forma de revisitar os acontecimentos que enfrentou, principalmente as feridas que foram abertas, para curá-las através da arte. Ação que ele denominou de psicomagia. Em suas palavras, não se pode ensinar o inconsciente a falar a linguagem da realidade. Há que ensinar a razão a falar a linguagem dos sonhos. Nesse último módulo, nós vamos finalizar esse workshop buscando olhar a importância de contarmos a nossa própria história através da arte. Amor é a lei, amor sob vontade. Muitas vezes, nós achamos que precisamos buscar muito longe para conseguir criar um material artístico. Ao olharmos filmes prontos, podemos pré-modelar em nossas cabeças uma trilha de processos aparentemente impossíveis, e se arriscar nesse universo parece matéria de sonhos.
Nós temos em alguns instantes a sensação de que as ideias nascem sem esforço, de um lugar abstrato de nossas mentes e que se derramam sobre nossos pés durante o processo criativo. Contar sobre o nosso caminho pode parecer algo muito pequeno, irrelevante ou até mesmo um ato vaidoso, mas se permitir ir além dessas impressões, pode contribuir muito com o nosso processo de autoconhecimento. Você vai perceber que as ideias estavam muito mais perto do que você pensava e que pode materializar isso com qualquer recurso que tenha agora à sua disposição. Um celular ou aquela câmera que você já possui. Todos os aprendizados dos módulos anteriores podem ser adaptados ao que você já tem. O principal é desenvolver a coragem para começar essa jornada em busca de você mesmo. As imagens que nós estamos vendo agora foram extraídas da última produção que tive a oportunidade de dirigir, Iluminações, a Nau Solar de Arthur Rimbaud. Sua história mostra as batalhas internas de um artista para sobreviver à autossabotagem e reencontrar a si no turbilhão de vozes críticas que acumulou ao longo de todas as experiências que viveu, em um amálgama com os escritos de Arthur Rimbaud. Fazer nascer este filme, que é baseado na minha própria história, me ajudou a olhar para todas essas questões e aprender a lidar com elas de uma outra forma. Foi feito com baixíssimo orçamento, com materiais de captação de vídeo relativamente simples, onde eu usei apenas aquilo que tinha à minha disposição para compartilhar essas vivências. Esse caminho de falar de si através da arte é muito conhecido. Sobre ele, a pesquisadora Luísa de Salvo dizia: é um ato de autotranscendência. A obra realiza uma função catártica, semelhante a um rito de purificação. Criar torna-se um processo regenerativo e curativo. A psique cura a si mesma através da criação artística. Desejo enfatizar que esta não é em si uma via ou proposição alternativa para o tratamento de questões psíquicas que devem ser acompanhadas de forma atenta por profissionais especializados, mas sim uma ferramenta complementar aliada no acesso de questões profundas de nossa história e nas descobertas que isso pode gerar. Nós podemos ver este movimento claramente no filme Helena, da diretora brasileira Petra Costa, que tenta, por meio da obra, compreender, sobreviver às dores da perda de sua irmã. Mas eu continuei achando que você, Helena, estava dentro de mim, que era um estar em mim. Deixei de sentir isso ao começar a te buscar. Você foi tomando forma, tomando corpo, renascendo um pouco para mim. Mas para morrer de novo. E eu, com muito mais consciência para sentir sua morte dessa vez. Imenso prazer que vem acompanhado da dor. Me afogo em você, em Ofélias. Em Travessias Semelhantes, o cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, em duas de suas principais obras, sendo a primeira A Dança da Realidade, narra sua infância e reencontra o menino que foi para ressignificar as antigas feridas. Alto, no saltes. No estás solo, estás conmigo. Todo lo que vas a hacer, ya lo eres. Lo que buscas, ya está en ti. Alégrate de tus sufrimientos. Gracias a ellos, llegarás a mí. ¿Y yo quién seré en 20 años más? ¿En 100? ¿En 10.000? Todavía mi conciencia necesitará un cuerpo. Para ti
No existo aún. Para mí ya no existes. Al fin del tiempo, cuando la materia emprenda el camino de regreso al punto de origen, tú y yo solo habremos sido recuerdos, nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Vive. Em sua segunda obra, caminha de modo semelhante e se defronta com as lacunas abertas de seu passado familiar para reinterpretá-lo pelos olhos do homem que é hoje na película Poesia Sem Fim. No, no así. Así. Te fuiste a Francia y no lo volviste a ver. Cuando murió, no derramaste una sola lágrima, pero bajo tu indiferencia, tu corazón le decía: Padre mío, no dándome nada, me lo diste todo. No amándome, me enseñaste la absoluta necesidad del amor. Negando a Dios, me enseñaste a valorar la vida. Yo te perdono, Jaime. Le diste la fuerza de soportar este mundo donde ya no existe la poesía. Reconoce a tu padre. Quítale la máscara. No es un parecer, es un ser. Ao final deste pequeno percurso que propomos, tivemos a oportunidade de perceber a realização cinematográfica como uma chave de acesso que pode nos conduzir a dimensões mais profundas de nós mesmos, deixar florescer nossa rosa interior, que nas simbologias mágicas representa a expressão de nossa verdadeira vontade e sua manifestação nos trajetos de nossas vidas, para fazer nascer uma obra única na raiz deste encontro e converter os densos chumbos que trazemos no ouro da criação. Jung, em Psicologia e Alquimia, associou todo esse simbolismo aos caminhos que nos conduzem à individuação. A prática alquímica, entre seus muitos significados cifrados, nem de longe se reduz aos laboratórios físicos. Diz a todo tempo sobre a busca do nosso eu profundo e aconselha que possamos ver a nós mesmos dentro das vidrarias sobre o fogo da purificação para transmutar aquilo que nos afasta da nossa mais plena expressão. Desejamos que todas as ferramentas apresentadas em nossas falas te mostrem estradas possíveis para criar e criando que possa descobrir cada vez mais sobre si. Que o cinema seja a luz e o cajado que te levam na grande travessia para você mesmo. Nos despedimos com as palavras do mago Alejandro Jodorowsky. Quiero que el cine sirva para sanar los problemas espirituales, los que yo tengo, los que los otros tienen, los que la humanidad tiene. Quiero que el cine tenga el mismo valor que un texto sagrado, que entremos profundamente en nosotros mismos. La cultura antigua griega decía: conócete a ti mismo. Para conocerme a mí mismo no puedo sino ¿qué es yo mismo? No soy un individuo, soy una humanidad entera.